houve um comparecimento. Rapaz, Houve um... Minha homenagem. nosso amigo Lino tá... Gogó! Que isso, hein? Um fenômeno azul. Olha aí. Remo. Clube do Remo, filho da glória e do triunfo. Sabe quem canta essa música? Com certeza, amigo, meu avô. É verdade. Olha aí. 100% minha vida é te amar. Eu sou. Aliás, um beijo, pai, pro senhor. E benção. Glória e do triunfo. Rapaz, ao som desta música, Lino, o filho da glória e do triunfo, como diz o Ricardo Luz, emocionado. O Lion, eu acho que vai de força máxima. E é isso, o Remo vem de uma partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, um qual foi com força máxima, né? Falamos aqui no programa com o Dr. Jean Clay, em que ele nos esclareceu o estado de alguns jogadores do Remo, que já devem retornar para a próxima partida. Acredito que Diego Hernandes já estará de volta, Rafa Monte já estará de volta. Quem mais estava de fora? Ele falou que, me corrija se eu estiver errado, mas ele falou que o Jaderson já havia sido liberado. Sim. Né? Então o Jaderson possivelmente no repá. E diferente repetindo aqui na minha opinião, no primeiro repá eu tive a sensação de que o Osório não sabia onde ele estava pisando. Tá? Ele foi sem saber o que ele ia ver pela frente. Agora ele tem uma vaga, pelo menos uma noção ele tem do que será. E agora vai ser pior, porque é final. O Remo, diante da equipe do Internacional, ele insistiu novamente em colocar o zagueiro na lateral esquerda. Você acha que contra o Paysandu ele reforça esse sistema defensivo, ele mantém 3 zagueiros? Como é que você acha que deve jogar Juan Carlos Osório? Olha, eu acredito que ele vai fazer algo com 3 zagueiros e usando laterais como alas. Parecido com o que ele fez ali contra o Internacional. Mas também eu acredito que ele vai vir com força total no meio de campo. Então vai vir, por exemplo, com Pico, Zé Ricardo, Patrick de Paulo e Vitor Bueno mais aberto. Vai fazer... Acredito que ele fará tudo o que não fez na primeira partida. Tentando convencer a torcida. E você, o que você acha? Cara, no jogo contra o Internacional, o que o torcedor reclamou muito, e no final, inclusive, esboçou o seu protesto, foi a forma com que o Remo estava fragilizado no seu setor de defesa. E é bom lembrar que no primeiro repá, o Paysandu também explorou muito aquele lado esquerdo da zaga do Remo, que é onde fica uma verdadeira passarela. Então tu não pode colocar um zagueiro para ele bater de frente, ele tem que ter alguém servir de para-raio para ele ficar na sobra. Quando ele dá o primeiro combate, expõe todo mundo. Então nós vamos esperar para ver o que o Remo vai fazer, o Paysandu também. Olha, eu acho... Para esse jogão, né? Eu só discordo de você numa coisa. Você falou que a defesa do Remo estava fragilizada. Eu acho que não estava. A defesa do Remo é fragilizada. Porque um time que toma 17 gols em 21 jogos, tem uma defesa bastante fragilizada, Paulo. Exatamente. E o Paysandu pode explorar muito isso. Não era pra ser, né? Para um time que joga certeza. com 4 zagueiros. O Paysandu pode explorar muito isso, pode explorar esse lado esquerdo do Remo, pode explorar algo que o Osório está tentando evitar nos últimos jogos, são as bolas aéreas, que são uma das fraquezas do Remo. Porque o zagueiro do Remo, o Léo Andrade, com todo respeito ao Léo Andrade, mas ele parece que ele tem medo de pular. Eu queria saber se ele tem algum trauma, porque ele tem medo de disputar a bola aérea. E isso é um ponto muito fraco do clube do Remo, hein? Lord Bennett mandou R$5. Bom dia a todos. Vamos se alegar, Bad, o nosso leão vai dar orgulho esse fim de semana. Deus abençoe você e o Robusto. Que isso, amigo? Tenho medo do Osório, é complicado.
E o Remo, tu arrisca? Ou o torcedor do Remo que tá acompanhando a gente, Rapaz, é difícil, arrisca aí? Olha, eu vou arriscar o que eu acho que vai... Que eu acho que serão os fixos, né? Marcelo Rangel é o que dá pra arriscar. Eu acho que pelo menos Pico, Patrick de Paula e Vitor Bueno, né? Porque no jogo passado ele inventou de deixar o Zé Ricardo no banco. Então não sei se ele vai fazer isso de novo. Eu acho que ele não deve cometer esse erro, cara. Pelo menos o goleiro Marcelo Rangel e o meio, com o Zé Ricardo, Pico, Vitor Bueno, Patrick de Paula, eu arrisco dizer que estarão ali também. No mais, acredito que teremos também Aleph Manga, Diego Hernandes, Kaique, Léo Andrade, João Lucas, que fez um jogaço contra o Inter. E aí me resta a dúvida se ele vai fazer o João Lucas de zagueiro com 3 zagueiros ou se ele vai botar o lateral, né? Talvez o Cufré ou o próprio puxa o Kaique e Marlon para dupla de zaga e joga o Léo Andrade lá para outra lateral. Não vou me atrever a mexer muito. Porque eu não faço ideia do que ele vem aí. Eu penso que do meio campo para frente tá quase tudo bem definido. É Zé Ricardo, Pico, Patrick de Paula e o Vitor Bueno. Aí na frente tem uma dúvida se Aleph Manga... O Aleph Manga para mim é titular, a dúvida é verdade. Já o João Pedro. Eu me esqueci do Jajá, verdade. A dúvida para mim é essa, já o João Pedro. Dúvida na cabeça do Osório, eu não teria dúvida nenhuma. Você entraria com o Jajá? Claro, o Remo quebrou o lance para trazer o jogador, para ele ficar assistindo. De fato. Hein? De resto, meu irmão, se bem que muito bem lembrado, desculpem, o Hugo tem razão, o Jajá não pode jogar o Paraense. É verdade. Tá? Não vai jogar o Paraense. É verdade. Obrigado, gente. Foi um ato falho. Ele vem da lateral pro meio para soltar o foguete ou para tocar pro companheiro. Ele faz essa jogada muito bem. Mas eu acho que o Remo se ressente de mais um atacante. Tem horas que o Aleph Manga parece que joga só. O Remo precisa de um centroavante pra mim. Um fixo de área mesmo, sabe? Aquele centroavantão de último terço, faz pivô, gira, caiu nele a caixa. Pra mim o Remo precisa de um centroavante desse nível. Tá, e eu queria muito ver o Rafa Monte, né? Queria ver o que ele ainda tem pra mostrar nesse time do Remo, porque a gente não viu muito dele ainda. O último jogo que eu vi dele, né? O que eu acho que ele jogou foi o jogo ali no Baianão contra o Amazônia. E ele tava querendo o jogo naquele dia, viu? A bola tava caindo nele, tava se esforçando, tava jogando. Por pouco não deixou o dele, bom. É um jogador que, segundo o Dr. Jean Clay, estava com problema de virose, vem se recuperando e é um jogador batalhador. Vamos esperar, né? A gente não pode julgar ninguém sem ver jogar. A gente viu ele poucos minutos em campo. Bora ver valendo, ele recuperado, o que ele tem a oferecer. Então é isso. Neste domingo, 1º de março, teremos Remo e Paysandu. Jogo de ida da final do Parazão. Você quer dar algum palpite, velho? Quero. Jogão de bola. Né? Dificílimo jogo. E vamos que vamos. Eu não vou palpitar hoje, porque a última vez que eu dei palpite, quando? A galera não recebeu muito bem. Pergunta que fica no ar é a seguinte: o Remo vai com o time valendo pra esse jogo contra o Paysandu ou o Osório vai subestimar de novo o clássico e botar um time misto, hein? Cara, não tem nem motivos para ele fazer alguma grande mudança assim, mas também se ele usasse um meio de campo parecido com o que ele usou contra o Águia de Marabá, usando o Pavani, usando o Zé Wellison, também não seria absurdo. Por quê? Porque se o Remo entende que esses jogadores têm capacidade para a Série A, eles têm que estar aptos para pelo menos jogar uma final de Campeonato Paraense. Para quê? Para, de certa maneira, preservar um pouquinho o Leonel Pico, que vem
sendo o principal destaque do Remo, e claramente é um cara que ainda precisa de mais adaptação física para preservar, não sei, por exemplo, o próprio Patrick de Paula, que é um jogador que também entrou 20 minutos contra o Águia, se eu não me engano, foi titular agora, mas é um cara que também chegou um pouquinho depois na temporada. Então, a gente tem que ir até certo ponto. O que seria invenção do Osório? O Osório colocar um Zé Wellison no repá é invenção? Pô, se o cara não servir para jogar contra o Paysandu, ele vai servir para jogar contra o Fluminense? Colocar um Pavani, colocar um Nico Ferreira, colocar um jogador de meio de campo, um Catarose, um Cufré, jogadores que teoricamente foram contratados para a Série A. Se esses caras não tiverem capacidade de jogar a final do Campeonato Paraense, eles vão ter a capacidade de jogar um repá. E como disse o Andrezão, o Remo ele vai ter esse espaço de uma semana entre os clássicos. Mas os caras jogaram agora e depois, na outra final, eles vão ter um jogo 4 dias depois diante do Fluminense. Então, cara, ao mesmo tempo em que ele pode sim colocar a força máxima, a gente tem que entender até que ponto jogadores são reservas nesse Remo. Se ele vai com o Pikachu, é invenção? Eu não consideraria. Se ele colocar o Pikachu de titular nesse jogo, seria invenção do Osório? Não, de forma alguma. Então, sabe, não dá pra... eu não consigo... Hoje, e eu repito, isso foi discussão inclusive no pós-repá. Hoje eu não consigo discutir... esse cara é o reserva, se ele colocar ele não tá com força máxima... Porque, em teoria, o cara tem a capacidade para ser um titular. Agora, vai depender do contexto. Para mim, o Osório, ele tem alguns titulares que são inquestionáveis, tá? Que se a gente for tentar escalar o Remo para um jogo decisivo, um jogo grande agora, um jogo de Série A, titular é Marcelo Rangel, é Marlon, Kaique, João Lucas. João Lucas é um jogador que é titular. Leonel Pico, na esquerda vem sendo Léo Andrade também, Léo Andrade vem sendo titular dele. Não, mas eu digo assim de jogador inquestionável, que tu pô, não dá pra tirar desse jogo, não dá pra tirar do time. Depende de contexto também, João, por exemplo. Patrick de Paula não dá pra tirar. Mas, por exemplo, tu não eu pensava o mesmo do Zé Ricardo, mas ele tirou. Manga não dá pra tirar também. Porque o Zé Ricardo nesse time do Remo, pra mim, ele era titular inquestionável. Sim, sim. E ele entra contra o Inter e ele muda muito a qualidade do meio de campo do Remo, né? Joga muito, Zé Ricardo. Não sei se... Qualidade... não sei se ele fez isso, talvez, pensando no jogo de domingo. Ou se foi alguma casualidade ou alternativa tática, mesmo pensando na peculiaridade do Internacional. Mas se ele quiser... Não, cara, se ele tirou o Zé Osório... Se ele tirou o Zé Ricardo... Se ele tirou o Zé Ricardo olhando o Internacional, foi... Porque, cara, o Internacional tem o Alan Patrick. Tu vai tirar um cara que protege da entrada da área? Não faz muito sentido. E o Remo toma o gol justamente aí. Passou a quarta-feira inteira falando aqui pela manhã que ali era o principal ponto do Internacional. E foi lá que com 3 minutos estava saindo o gol já do Inter por ali. Do time que ele entrou, a única diferença que eu teria feito seria ter colocado o Marcelinho na esquerda, tiraria o Léo Andrade e colocaria o Zé Ricardo no meio. Não, e até em relação ao Marcelinho, por exemplo, hoje o titular da posição é o João Lucas. Isso aqui eu acho que é unanimidade já. Mas se ele coloca o Marcelinho de titular no repá, ele estaria inventando? Não, eu acho que ele não estaria inventando, Matheus. Acho que a palavra não é invenção. Não é inventando. Ele poderia colocar... Só que a grande questão é a necessidade de fazer isso. Sim, sim. Porque assim, até porque o Remo tem o Fluminense no dia 12. E o repá domingo do dia 8. Então, ao meu ver, é melhor ele agora entrar com força máxima, tudo que ele tem à disposição, porque uma coisa é eu usar o Zé Wellison no meio por precisar do Zé Wellison. Sim. A outra é eu usar o Zé Wellison porque eu vou poupar o Leonel Pico e o Zé Ricardo. Sendo que tem uma semana cheia de recuperação pela frente. Eventualmente, se o CK detectar, eu tenho um Patrick de Paula, vou citar ele porque eu vi que ele estava muito desgastado nesse jogo agora. Sim. Se eventualmente o meu departamento médico, fisiologia, detectou que eu tenho um risco com o Patrick de Paula, eu levo ele no banco. Agora, se não detectou risco... Esse é o ponto, ele tem que pelo menos levar os caras pro jogo. Agora, diferente do que ele fez no primeiro que nem o Abner falou. O Abner falou, ele via... Olha, esses caras aqui, tudo aqui passando no camarote. Vitor Bueno, Patrick de Paula, Aleph Manga, todo mundo. Vou dar um exemplo claro. Se ele não botou esses caras para iniciar o jogo contra o Cametá. Mas ele levou. Sim. Se ele não tivesse esse Vitor Bueno, Patrick de Paula, esses caras do banco, ele teria classificado? Não tinha nem tava, mas falando do Osório. Exato. Então, assim, é por isso que é importante. Detectou que não tem como jogar, fisiologia,
tem que segurar isso aqui nesse jogo. Eu levo ele no banco. Mas a fisiologia, departamento físico falou, ó, ele tá bem para jogar. Eu iria com força máxima, o que tem de melhor. Por quê? Pensando agora pelo lado do Remo. Se eu entro com tudo que eu tenho e consigo construir uma vantagem, no outro domingo, jogo que vai ser ali anteceder um jogo contra o Fluminense, aí sim, eu entrando com uma vantagem, até uma boa vantagem, se conseguir, é claro que é difícil no repá, mas aí eu posso dar uma mesclada, eu posso poupar 4 ou 5 pensando no Fluminense, mas eu construo uma vantagem agora. Porque se ele mescla agora, Mataus, empata o jogo, ou ganha de um gol de diferença, ou até perde, e no outro domingo, que antecede o jogo contra o Fluminense? Mas aí, André, eu penso que se ele for escolher um dos 2 jogos para ir com força máxima, é melhor dar volta. Porque se ele vai com força máxima agora, aí, pô, corre um risco ali com o Patrick de Paula ou Pico, e não faz o resultado, ou faz um resultado, 1-0, 2-0. Chega lá, ele começa a botar Zé Wellison, Pavani, e vê o Paysandu colocando pressão. A gente sabe que já aconteceu isso várias vezes em campeonato. O time faz vantagem no primeiro jogo e vai meio já... Pô, sim, sabe? Então, se ele tiver que preservar, eu acho que ele tem que preservar nesse. Porque se der problema, no outro ele tem que... Só que ele tem uma semana agora cheia de recuperação. Então, assim, eu não vejo que, cara, se colocar um jogador... joga o quarta, ótimo. Repito, se detectar um CK... Não, lembrando que eles já tinham jogado isso. Quarta, aliás... Contra o Cametá, Vitor Bueno, Patrick de Paula, essa galera já entrou ali no segundo tempo. Entrou na emergência, né? Na fogueira. Entrou então, na emergência. Eu acredito que você tem que utilizar todo mundo que tiver à disposição. Tá à disposição, tá bem fisicamente, clinicamente. Entra com o que tem de melhor agora. Dependendo desse resultado, no próximo repau eu posso mesclar. E quando eu falo mesclar, não é nem tirar todo mundo. É mesclar, eu vou usar 4 ou 5, que estão melhores fisicamente, os outros vão no banco. E os caras do banco têm que ser capazes de jogar o repá, pô. E até porque... Pois é, eu acho que o principal problema do Remo no primeiro jogo foi a atitude, cara. Eu acho que alguns atletas ali entraram subestimando o repá. O Bad Boy até falou naquele repá. Entraram imaginando que, ó, o Paysandu vai se fechar, a bola vai ficar no nosso pé, vamos girar o jogo a hora que Aí quando eles viram o Paysandu vindo pra cima, eles se assustaram. E outra coisa, Mataus. O Pavani querendo de novo ficar girando de um lado pro outro na frente da área. Ele recebe a bola no meio campo, ele leva pra perto do Marcelo Rangel pra tentar driblar e sair jogando. O Léo Andrade chutando a bola pra frente, a bola indo no Ítalo e quase indo pro gol. O Remo só foi acordar pra vir um pouco mais no segundo tempo, né? Então, teve a expulsão do cara do Paysandu, porque se não tem essa expulsão... E o Remo não conseguiu ainda vencer o jogo com a mais. E tem um detalhe também, Mataus, porque quando... fez o gol, né? Porque foi do Quintana. Quando eu falo mesclado, porque o Osório fala assim, vamos mesclar. Só que ele bota uma defesa Série A e bota um meio completamente diferente. Uma mescla, por exemplo, porque eu vou dar um exemplo claro aqui. Catarose. Pô, eu quero ver um Catarose jogando, mas assim, tendo uma sequência, por exemplo, ao lado de um Pico, ao lado de um Zé Ricardo, ao lado de um Patrick de Paula. Porque quando você coloca um meio ali todo desconjuntado, que você pega... Como comentar, por exemplo, que você joga sem lateral esquerdo, aí bota um Pavani pra cair por ali, aí você bota um Catarose no meio, aí bota um Zé Welles pra proteger. Então fica um time meio desorganizado. Então, quando você mescla, você pega alguns caras que têm qualidade e você coloca, por exemplo, vou colocar o Zé Welles de primeiro volante. Pô, mas eu vou colocar ele de primeiro volante, mas vou colocar à frente dele aqui um Pico e um Patrick de Paula. Então, assim, quando você mescla 4 ou 5 pra colocar no meio do time azeitado, é uma coisa. Quando você não mexeu um setor completo, quando você mexe setores completos... Cara, eu acho que por exemplo, o que eu falo aqui é que, cara, porque o Osório pro torcedor do Remo ele já tá demitido. Se ele ganhar o Parazão não vai mudar nada, se ele perder vão querer demitir ele mais ainda. Eu acho que não, Mataus. Já tá sim, João. Eu acho que não. Pro torcedor do Remo se ele quer o Osório, não quer. Se ele amassar o Paysandu jogando bem... Não vai. Claro que vai, Mataus. Pro torcedor, futebol é resultado. Ganhar o campeonato, o Remo Série A jogando o campeonato justamente por ser, entre aspas, o torcedor considerar essa obrigação, Mataus, é que eu acho que na linha dele, ele tem que entrar... Sabe por que entrar com força máxima? Não, pra ele assim, Mataus, colocar força máxima. Se ele vai, ganha o Gepaz, é campeão... Vou dar um exemplo claro. Ele ganhou o Gepaz, ganhou bem, foi campeão. Eu acho que nenhuma derrota pro Fluminense aqui cai ele. Pois é, eu acredito. Ser campeão não vai mudar a opinião do torcedor. Não é. Não vai mudar a opinião do torcedor. Depende da forma. O torcedor do Remo, o torcedor vai entender assim, ó. Já que ele entendeu. Eu acho que o torcedor vai pelo menos assim.
pô, ele viu a importância do paraense, então pelo menos ele entendeu alguma coisa, porque o torcedor tem muito essa, tá fazendo essa, pô, o Osório ele tá com umas viagens, então ele entrando no Parazão acima, tal, o torcedor vai entender, pô, ele entendeu que ali era importante, ele entendeu, ele fez a leitura eu acho que racional. Imediatamente não faria diferença. E muito se falou de loucura, Josório. Mas se ele perder, vai fazer. Se ele perder, ele vai fazer muita diferença. O ponto é, pra permanência do Osório, ele tem que ganhar, que é pra manter a coisa do jeito que tá, que é o torcedor ainda reclamando, que é pra não piorar a situação. Pois é. Mas se ele ganha o Campeonato Paraense amassando o Paysandu nos 2 jogos e não ganha no Campeonato Brasileiro Fluminense, o torcedor vai fora Osório, vai vaiar. E acho que é importante falar o seguinte também. Os caras já estão reclamando. No Brasileiro, o Remo tá jogando mal? Não. Claro que não, pô. Então assim, o que tá pegando muito? Ele não gosta de se falar isso. As mesclas do Parazão, essas improvisações, porque o torcedor tá pé da vida com esse lado esquerdo do Remo. Então assim, ele conseguindo ganhar o Parazão, indo bem nos clássicos, mantendo esse ritmo no Brasileiro, porque o Remo tá criando, do meio pra frente o Remo tá bem, tá jogando bem, tá, só que ele tem que ajustar ali defensivamente, foi o que ele ficou pé da vida, daí ele falou, ele não vai ajustar. É o segredo dele. Eu acho que já chegou o ponto, cara. Eu acho que sabe o que ele tá esperando? Não, O Tião vai canhoto, né? O Tião vai canhoto. Pera lá. Só tá já tem gente pesando muito a mão e tá ficando já injusto com o rendimento que o Remo tá tendo na Série A, que tá se falando desde o começo da temporada, da pré-temporada, desde quando ele foi contratado, as loucuras do Osório, ele gosta de fazer muitas variações. O torcedor já tá com isso na cabeça e tá avaliando já o resultado dele por conta de uma imagem que não corresponde ao que tá no campo na Série A, cara. Eu te entendo, João, mas nesse jogo, por exemplo, às vezes ele não se ajuda. Eu entendo completamente teu pensamento, sabe por quê? Nesse jogo, o João tinha tudo pra ele fazer o básico. Eu vinha no carro conversando... Qual jogo? Contra o Inter. Ah, tá. Eu vinha no carro conversando, eu digo, cara, hoje, o que eu faria? Marcelinho na esquerda, do meio pra frente, mesmo time, João. Entre relação aos que entraram ou do geral? Porque na minha cabeça ele entraria com quem ele entrou, exatamente com quem ele entrou, só que a única questão... Invenção por invenção, Marcelinho na esquerda é invenção também, pô. Não é. Não é. O Marcelinho jogou por ali, é um lateral que você tá mudando de lado. O que é mais invenção? Você botar o Marcelinho pra ponta direita, eu entendi ele botar o Marcelinho na ponta direita na hora que ele colocou. Eu entendi que era por conta do Carboneiro e do Bernabei, exatamente, e do Bernabei. Só que assim, João, ele teve que tirar uma peça do meio campo. Que é onde eu jogo a Lampa. Você tá entendendo? Então assim, se ele deixa o Zé Ricardo, coloca o Marcelinho na esquerda, cara, era uma leitura ali, só que assim, às vezes ele tenta fugir do óbvio, isso às vezes é bom, legal, eu entendo completamente o que você tá falando, mas às vezes não se ajuda, porque naquele jogo... Tiraria o Léo, no caso, né? Não. O Léo Andrade, você que você falar o Léo Pico, o Léo Andrade. Então se ele tira o Léo Andrade, bota o Marcelinho pra esquerda, bota os 2 laterais e coloca o Zé Ricardo, ele pensou na bola aérea. Entendi, beleza, só que não adianta você pensar na bola aérea e você se ficar totalmente descoberto. Então assim, eu acho que o Osório tem, do meio pra frente, mostra que tem coisa boa no trabalho, porque do meio pra frente o Remo tá sincronizado, né? Você percebe uma aproximação, uma sincronia. Cara, pelo amor de Deus, vocês viram o que aconteceu ontem com o Flamengo? Tem coisa boa, claro que tem coisa boa. Viram? O gol que o Remo leva, que o Flamengo leva ontem, naquela falha do Rossi e daquele passe atrás, é nível Kaique Oliveira contra o Cametal, pô. Tá tudo errado, o torcedor do Flamengo, que é o fígado do Felipe Luiz, que há 2 meses atrás era celebrado como o melhor técnico do Brasil, campeão da Libertadores, fez frente, enfrentou o PSG de igual para igual. Cara, o torcedor vê resultado. A nossa função aqui é analisar a longo prazo, cara, analisar o projeto. Sim, mas assim, e eu vejo que o Remo tem futuro, independente do que acontecer no Parazão, tá? De fazer uma boa Série A com o Osório jogando bem, como já está jogando bem na Série A. Só que, assim, João, você para se salvar na Série A, você não precisa só jogar bem. Você tem que ter pontos suficientes para ele salvar. Mas você jogando bem, o caminho para você ganhar é mais fácil. Talvez. O Remo tá jogando bem? Talvez. O Remo tá atacando bem? Não, esse que é o ponto, Matheus, assim. Você tem que jogar bem. Pro início de temporada onde ninguém tá pronto no Brasil, qual time do Brasil tá pronto, Matheus? E o Remo não está pronto. Qual time no Brasil tá pronto? O Remo está jogando bem ou ele tá atacando bem? E levando em consideração todos os times na Série A, o Remo tá na merda? Não. Não, mas também não pois tá. É. O problema, João, a gente não o Remo João, não pode ter uma Série A que só
satisfeito com a competitividade. A competitividade é o mínimo. Eu não consigo achar, o Remo está competindo com o Internacional, lanterna da Série A. O Remo está competindo com o Vitória. O Remo está competindo com o Atlético Mineiro, que está na zona de rebaixamento. Competir é o básico, cara. A gente não pode ficar satisfeito com o básico. Eu acho que existem dois remos. Um remo com a bola e um remo sem a bola. Sim. Isso é muito claro. O Remo com a bola, ele é um time competitivo, ele cria... O mais difícil no futebol é você, com a bola, criar oportunidade. Sim. O Remo cria, tem troca de passes, tem sincronia, tem triangulações, beleza. Contra-ataque muito Só forte que, também. sem a bola... Cara, sem a bola é fundamental você jogar. É sem a bola que você ganha a maioria dos jogos também. Sim. E você sem a bola que o Remo subiu. Eu vou dar um exemplo claro. O primeiro tempo, Atlético Mineiro e Remo. Você viu quantas chances o Atlético Mineiro criou? Várias. Sem fazer força. Então, assim, aquele jogo, no primeiro tempo, João, era pro Atlético ter matado o Remo, cara. Claro. Por quê? Da mesma forma como o Remo era pra ter feito 3 no Internacional. Aí. E o Internacional também ter feito pois lá no Rio Grande do Sul, a discussão é a defesa no Internacional precisa melhorar muito. Também, porque a defesa do Internacional às vezes é igual ao Remo. Pronto, cara. Mas o que isso anula o fato de que a defesa do Remo tá assim, é muito fácil, João. Porque é um projeto em construção. Chance de gol contra o Remo, não basta só a gente falar a defesa do Remo tá ruim. A defesa do Remo tá ruim por quê? A defesa do Remo tem potencial pra melhorar? Pra mim tem. Tem, João. Só que aí entra o ponto do Osório. Quando você tem uma defesa que tá vulnerável, isso é claro. O Remo tá vulnerabilidade. Eu tenho que buscar vulnerabilidade. Ele pensou só na bola aérea. Só que ele tira o cara do meio campo, que é justamente o cara que fica na frente da defesa do Remo, que é o Zé Ricardo. Você viu a brecha que tava no primeiro tempo do Remo? O Alan Patrick passeava por ali, dava uma brecha gigante. Então, assim, eu acho que o Osório tem pontos positivos, mas esse sistema defensivo do Remo, eu entendo pensar na bola aérea, porque o Remo tava pegando muitos gols de bola aérea, entendo pensar na velocidade do Carboneiro com o Benabei, mas, cara, são pontos que você tem que fechar. Quanto mais você começa marcando em cima lá na frente, mais você vai deixar a sua defesa menos exposta. Não, e em relação a isso, e não é que, por exemplo, o Remo ele tava com um problema num geral da defesa e ele fez um teste para resolver o outro problema. Ele tirou uma peça que estava bem. O Remo ele toma muitos ataques pelos lados. Algo que estava dando certo. Por quê? Porque por dentro tu tá fechando. O que o adversário vai tentar contigo primeiro? Ele vai primeiro tentar atacar por dentro. Rapidinho, João, rapidinho. Se não der certo tu atacar por dentro, tu vai atacar pelos lados. E o Osório entendeu o quê? Eu vou proteger primeiro os lados. O que o Inter fez? Primeiro atacou por dentro e viu o buraco que tava. Então, tu tirou um ponto que tava funcionando para tentar solucionar outro. Beleza. Mas tu tenta solucionar outro não desfazendo do que estava funcionando. Pra que tu vai criar um problema pra ti pra tentar resolver outro? Tu não resolveu o problema do lado, porque o Carboneiro dava 2 passes, tava dentro da área do Remo, e tu ainda deixou outro problema sendo criado. Então, pra mim, a gente não pode cair na ilusão de que, beleza, o Remo jogando, ser competitivo, ser corajoso é bacana, é legal, é interessante, mas o Remo não ganhou ninguém ainda. Por quê? Porque tá tomando muito gol. E o Remo está tomando muito gol porque não está defendendo bem. O Remo não tem uma boa transição defensiva, o Remo não tem uma boa organização defensiva e eu não consigo dizer, que eu falo por mim, que o Remo está jogando bem. O Remo está atacando bem. O jogo com bola do Remo é muito bom. Tem padrão, tem tática, tem ideias do Osório quando o Remo ataca. Mas quando o Remo defende, qualquer um chega na área do Remo e chuta, pô. E a diferença desse ano é que o Marcelo Rangel não tá pegando todas, porque subiu pra Série A. Porque se fosse na Série B, o Marcelo Rangel poderia ter um índice de defesas ainda maior. Mesmo assim tá salvando, né? Tá salvando. Mas mesmo o Marcelo Rangel salvando, ele vai ser mais exigido. Já culparam ele da derrota contra o Vitória. Culparam ele do empate contra o Mirassol. Por quê? Porque o Remo tá muito exposto. Então a gente tem que saber definir. Do mesmo jeito que a gente não pode deixar o jogo ser definido pela avaliação do torcedor em relação ao resultado, não porque o resultado não tá vindo, que o trabalho não tá bom, a gente não pode se iludir que porque o Remo está atacando bem, o time está jogando bem. Uma fase do jogo, aliás, 2 fases do jogo principalmente, estão boas do Remo. Mas o jogo não é só com a bola, o jogo é também sem a bola. E aí o principal desafio dele agora, né? Encontrar o equilíbrio pra defender, porque pra atacar o time já tá começando a ficar mais azeitado. E acho que esse é o ponto, João, quando você faz a leitura do Remo nesse campeonato, eu acho que é inevitável você ter um time que seja bom sem a bola. Porque qual é a tendência? O Remo vai jogar fora de casa, o Remo tem coragem pra jogar, isso é bom. Mas em muitos momentos, o Remo ele vai precisar ficar sem a bola, cara. Você vai jogar contra o Flamengo do Maracanã. Você vai ter mais posse de bola que o Flamengo? Não. Mas você tem que ter forças defensivas para deixar a troca de passe do Flamengo não lhe ferir. Tem que saber sofrer. Então eu vou deixar o Flamengo trocar passe, mas eu estou compacto, estou forte defensivamente para segurar o Flamengo
E aí com a bola, aí sim, eu vou jogar. Mas o Flamengo, o Remo tem que ser forte sem a bola. Ou seja, pode deixar o adversário tocar, porque eu vou ter força o suficiente para não deixar com que ele infiltre. Mas o Remo não tem. O Remo, ele fica sem a bola e o adversário consegue infiltrar. E sobre a defesa, acredito que a principal dúvida é o Kaique Almeida, né? Porque ele sente ali, quando ele vai na linha de fundo tentar fazer o cruzamento, ele sai do jogo imediatamente, nem tenta voltar, já faz o sinal da substituição, entra o Cufré, não compromete, mas, como já foi dito aqui durante a programação, ele tá um pouco fora de forma. Talvez possa ser um jogo para ele ganhar mais ritmo, né? E o Remo ainda não publicou nada oficialmente sobre lesão do Kaique Almeida ou algo do tipo. Mas para ele sair do jogo do jeito que ele saiu, nem tentar voltar, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Talvez não tenha sido algo grave, né? E aí entra, o Abner falou isso durante a transmissão, entra a questão do esforço muscular que o seu corpo está adaptado e acostumado, né? Apesar dele ser jovem, quando você bota um zagueiro na esquerda, e o Kaique tem um detalhe, ele tá na esquerda, mas ele vai, cara. Pois é, mas porque claramente ele naquele lance, eu acho, não sei se ele chutou o chão ou se ele pegou de mau jeito na bola, não sei se foi alguma coisa muscular. Ele pegou, pois a bola foi lá. Não, pois é, mas eu digo no quesito de você chutar a bola e você, sei lá, rasgar o músculo, alguma coisa do tipo, entende? Eu acredito que, não, pelo menos depois do jogo, eu vi ele andando lá na zona mista, não acredito que tenha sido algo tão grave assim. Talvez já fique à disposição. Aí acho que a gente vai se ele não tiver o Kaique, aí eu tenho uma convicção grande que ele coloca o Fred na esquerda. Pois é, aí a gente vai saber quando sair a lista de relacionados, lembrando que o Remo treinou hoje pela manhã. Vamos ouvir o Osório falando sobre o clássico, porque na coletiva onde ele estava bastante pilhado. Nessa hora ele falou, tava calmo. Não, já era pro final, ele tava 1000 graus, cara. Vamos ouvir aí o Osório falando sobre o clássico, ele pregou respeito ao Paysandu, vamos ouvir. El primer jogo contra Paysandu, no contra el rival, porque hay que respetar. Contra Paysandu jugamos con un elenco de los cuales hay 3 jugadores ahora. Eu espero y preparo mi time para 2 jogos de alto nivel contra un gran club como es Paysandu y entendiendo lo que significa para todos aquí el clásico contra ellos. Essa última frase é a mais importante para a gente finalizar o programa. Ele entende o que o repasse significa. Se ele não entendia, ele passou a entender após aquele primeiro repá. É isso que é importante, por isso que eu falei que deve ser diferente agora. E é isso que o torcedor espera, que ele tenha esse entendimento, que é um entendimento razoável. Ele já entendeu o que é o repá e principalmente, eu sei que você em muitos momentos não tem que pensar, na maioria eu diria, como torcedor. Mas em muitos momentos você tem que entender o torcedor. Sim. Porque é o torcedor que sabe, é o torcedor que banca, exatamente. Cobrar, então, assim, se eu sei o quanto aquilo é importante para a história do clube pro torcedor, eu sei a importância que aquilo tem, e é por isso que eu não vejo ele encarando esse reparo da mesma forma que ele encarou o primeiro. Só uma correção aqui, tá? Eu acabei de receber, o Remo treina de tarde. E perguntaram sobre a arbitragem, ainda não foi designado. O Paysandu treinou de manhã. Ainda não saiu a arbitragem? Não, tá olhando aqui no site da Federação Paraense, nada ainda de arbitragem. Deve ser hoje. Vai ser local? Não tem nada aqui ainda, nada de definição. Porque quando é de fora já tem uma definição com mais antecedência. No site da Federação Paraense ainda outra não tem notícia aqui do Remo, o Marrone tá negociando com o Atlético Goianiense. Tá de saída aí o Marrone do clube do Remo. Aos poucos os jogadores vão saindo. Né? Como o próprio Osório falou, né? Com o Paraense na sua reta final, muitos jogadores iriam sair. Ele quer um elenco enxuto. Acho que não vai ser tão enxuto como ele quer, porque ainda tem outras competições. Mas eu creio que junto com o Marrone, alguns outros devem ir, e são jogadores que têm mercado. Mercado na Série B, inclusive, como o Marrone está tendo. E com a mudança da CBF, eles têm mais um mês aí para serem transferidos. O Marrone vai emprestado pro Atlético Goianiense, tá? Vai emprestado. Paysandu antecipou salários, então vai todo mundo com o dinheiro no bolso pro jogo contra o Remo, então... Tenho aqui um ouvinte telespectador internauta, diz que o trio será da FIFA e será hoje à tarde, segundo ele. Vocês se arriscam a dar palpites? 0-0. 0-0? Primeiro reparte final normalmente é empate. Jogo do Remo com Osório atacando como se não houvesse amanhã. 0-0. A lenda urbana de que os torcedores sabem que o primeiro é empate, aí muita gente deixa pra ir pro segundo.
E aí, Andrezão? Cara, você dá por isso que o pai Abner, ele tirou recesso enquanto tiver Osório, né? Porque você vai dar um palpite, você tem que dizer assim: se o time for este, mas eu acreditando que ele vai entrar com força máxima, eu acho que o Remo ganha, mas não acho que vai ser fácil, não acho que vai ser atropelo, não acho que vai ser amasso. Acho que mesmo com o time principal o Remo ganha, mas eu acho que vai ser 2-1. Por quê? Porque o time do Osório deve dar umas brechas, deve tomar um gol, deve fazer 2. O pai Abner gosta de fazer roteiro, não só de fazer roteiro, mas se eu pudesse fazer um roteiro, o Remo entrando com o time principal, eu acho que o Remo consegue construir um 2-0, depois o Paysandu diminui e o jogo termina 2-1 e vai tudo vivo pro segundo jogo da final. E tem um detalhe que depende muito, inclusive, do árbitro. Por quê? Porque se for um árbitro que deixa o jogo rolar, vai ser um jogo completamente diferente. Se for um árbitro que vem, marca muitas faltinhas, aí quebra a ideia tanto do Osório quanto do Júnior Rocha, né? Foi seu placar, Matheus? 0-0. Cima do muro. Se o Remo for com o time principal, não acho que vai ser jogo fácil, mas acho que vai ser 2-1 Remo. Se for com o time principal, se for mesclado empate, mas acho que o Remo vai com força máxima e acho que acho que vence por 2-1. Meu palpite. Seu palpite pro jogo, João? Eu acho que vai ser 2-2. Vai ser um jogo cheio de gols. 2 em cima do muro. Só eu que não fiquei em cima do muro. Mas se for mesclado é empate, mas acho que o Remo vai com o time principal. Tu falou que vai ser 8-6 aí. Não, acho que o Remo vai com o time principal e indo com o time principal acho que vence por 2-1 e vai tudo aberto pro segundo jogo ser tinindo.